Arranca agora a nossa habitual viagem espacial. Vamos à última fronteira. Miguel Gonçalves, bom dia. Afinal, temos novos planetas no Sistema Solar? Pois, imagina tu, quase parece um momento um bocado embaraçoso para nós aqui neste estudo, porque a 16 de março, na edição de 16 de março da Última Fronteira, nós dissemos aqui neste estudo que o telescópio espacial WISE tinha feito uma grande observação no Sistema Solar Exterior, portanto, em regiões muito para lá de Neptuno, e tinha chegado à conclusão que nós não íamos encontrar nenhum planeta maior que Saturno, ou até mesmo maior que Júpiter, para aquelas bandas. Foi isso que dissemos em março. Pois bem, parece que fizeram de propósito. Ou então talvez não, vamos explicar desde já. Um grupo de investigadores espanhóis criou um pequeno rebuliço mediático esta semana porque disse que fizeram um estudo numérico, fizeram uma simulação do Sistema Solar, baseado em algumas recentes descobertas, e dizem que se calhar não é bem assim. E de que é que eles se basearam para fazer este estudo? Bom, tudo começou também em março do ano passado, quando foi anunciada a descoberta de um pequeno corpo, com cerca de 450 km de diâmetro, que o 2012 VP-113, e este corpo tinha uma órbita muito diferente daquilo que nós estávamos à espera. Resumidamente, nós, enfim, a comunidade científica, os astrónomos sabem que há todo um conjunto de outros corpos para lá de Neptuno, precisamente chamados objetos transneptunianos, e nós sabemos mais ou menos como são as suas órbitas. São órbitas que podem ter várias inclinações, órbitas que podem ter um semi-eixo maior, ou seja, uma distância mais longa ao Sol pode variar dentro de alguns parâmetros, de alguns números que os cientistas conhecem, mas no ano passado, quando foi descoberto este corpo, 2012, e o Sedna, um planeta anão, para lá de Neptuno, repararam que eles partilhavam alguns elementos orbitais, o que era desde logo estranho, porque os cientistas na altura não conseguiam explicar porque é que estes corpos tinham aquelas órbitas muito diferentes das órbitas que estavam à espera de corpos que vêm daquela zona. Na altura, os descobridores deste 2012, VP-113, disseram que, bom, isto se calhar só pode ser explicado se porventura para lá de Neptuno estiver para lá perdido uma superterra, um planeta muito maior que a Terra que possa, no fundo, modelar a órbita destes corpos. Pois bem, o que motivou os cientistas espanhóis a fazerem este estudo foi precisamente esta coincidência, estas órbitas destes dois corpos. Então o que é que eles fizeram? Fizeram duas simulações. Imaginaram, digamos assim, milhões e milhões destes objetos transneptunianos, colocaram o Sol, colocaram a Terra, fizeram a Terra rodar cerca de 200 milhões de vezes à volta do Sol, ou seja, uma simulação de 200 milhões de anos, e tentaram reparar como é que a órbita destes corpos transneptunianos se comportavam ao longo, precisamente, desses 200 milhões de anos. E o que descobriram foi que encontraram pelo menos 13 corpos nessa simulação que partilham exatamente o mesmo tipo de órbita dos corpos que já foram descobertos, o 2012 VP-113 e a Sedna. Ora, isto é extremamente estranho, porque nós não estávamos à espera disto, estávamos à espera de órbitas muito mais aleatórias. Termos um conjunto de corpos que partilham órbitas parecidas é algo que nós não estávamos à espera. E então o que diz este estudo dos cientistas espanhóis é que, não, esqueçam lá, se calhar não é apenas um corpo, não é apenas um planeta que pode explicar esta coincidência nas órbitas. Não. Se calhar, e o nosso modelo suporta esse tipo de especulação, se calhar existem dois corpos, duas superterras com massas entre 2 a 10 vezes a massa da Terra, que estão, um aproximadamente a 200 unidades astronómicas e outro a 250 unidades astronómicas. Ou seja, 200 e 250 vezes mais afastados do Sol do que está a Terra. E, portanto, se nós encaixarmos, digamos assim, estes dois grandes planetas nessas órbitas, então as órbitas daqueles 13 corpos que eles encontraram na simulação pode ser compreensível, pode-se compreender à luz destes dois novos planetas, destas duas novas superterras. Ora, chegados a este ponto, a questão que se coloca é, Sandra, vamos ter que reformular os manuais escolares e dizer que então temos 8 planetas, mais alguns anões e mais 2 superterras para lá de Neptuno? Não, nada disso. Nós estamos perante um exercício numérico, uma simulação. Não há nenhuma prova direta, precisamente, destes dois corpos, destas duas superterras para lá de Neptuno. E, portanto, temos que agir com uma certa cautela, precisamente, em relação a estes dados numéricos. É bastante curioso, de facto, nós termos órbitas destes corpos a partilharem estes elementos orbitais. E a sugestão feita pelos astrónomos espanhóis é cientificamente interessante.
Mas também não é menos interessante a maneira como termina o artigo científico em que eles apresentam estes dados. É que esse artigo científico diz mais ou menos o seguinte: pois, nós temos uma falha, digamos assim, neste estudo, que é, só temos 13 corpos. Em ciência é preciso encontrarmos muito mais corpos que possam dar sustento a esta possibilidade. Mas, isto é o mais muito importante, a sonda New Horizons, que mais ou menos no início do verão deste ano aproxima-se de Plutão e vai estudar a zona de Plutão e daqueles corpos perto de Plutão, a sonda New Horizons pode detectar o efeito gravitacional precisamente destas duas superterras, se elas existirem para lá. Portanto, é mais um ponto, mais um acréscimo de curiosidade, digamos assim, à New Horizons, para ver se dá sustento a esta hipótese teórica, numérica, de duas superterras para lá de Neptuno. E é interessante porque nós não temos superterras no nosso sistema solar. Nós não temos nenhum corpo com 2 a 10 vezes a massa da Terra no nosso sistema solar. São vulgares, encontramos uma série deles noutros sistemas solares, mas o nosso sistema solar seria algo de inédito. Miguel, agora damos um mergulho no Pacífico. Sim, e curiosamente vamos mergulhar no fundo do Oceano Pacífico para fazer astronomia. Não deixa de ser interessante. E vamos pegar também num outro artigo científico que foi apresentado, olha, precisamente por este senhor que estamos a ver na imagem. Um deles é uma equipa científica australiana que basicamente, imagina tu, eles foram até ao fundo oceânico, do Oceano Pacífico, foram retirar cerca de 10 centímetros de crosta oceânica. Esses 10 centímetros contam a história de 250 milhões de anos da história geológica, da história geoquímica do nosso planeta. Então, o que é que eles encontraram nesses 10 centímetros de crosta oceânica? Algo notável. Pó extraterrestre. E não é um pó extraterrestre qualquer. As análises químicas que eles fizeram àquele pó indicam que aquele pó tem uma quantidade de elementos pesados interessantes. Elementos pesados esses, estamos a falar de plutónio, estamos a falar, ou melhor, nós sabemos que os elementos pesados que conhecemos na Terra, que conhecemos no cosmos, têm uma fonte. Foram feitos precisamente nas estrelas, na explosão das grandes estrelas. Nós sabemos que todos os elementos químicos, até ao ferro, são construídos, são sintetizados no interior das estrelas. Mas sabemos também que depois do ferro, elementos químicos superiores ao ferro, apenas podem ser encontrados, ou têm a sua origem na explosão de estrelas de grande massa, nas chamadas supernovas. E, portanto, tudo aquilo que encontramos no nosso planeta tem essa fonte comum, a explosão de estrelas supernovas. O que estes cientistas australianos descobriram é que os elementos químicos encontrados nesta amostra, os elementos químicos pesados, não são consistentes propriamente com esta teoria. Ou seja, vamos pegar um elemento químico que eles focam neste estudo, o plutónio 244, que é um dos primos, digamos assim, do plutónio, e eles encontraram uma quantidade, uma abundância 100 vezes menor ao esperado. Estamos a falar de um corpo químico que tem um tempo de semivida que nós conhecemos bem. O que é um tempo de semivida? Nós sabemos que os corpos, que os elementos químicos decaem ao longo do tempo. Decaem para metade passado X tempo. Ou seja, se tivermos aqui uma quantidade de plutónio, passado X tempo teremos metade. Portanto, os astrónomos fazem o exercício ao contrário. E então, esta quantidade muito menor de plutónio permite a estes cientistas avançar com uma especulação. Se calhar não são as supernovas que dão origem ou que permitem dar tantos elementos químicos pesados. Se calhar é algo muito mais energético. O choque de duas estrelas de neutrões, provavelmente, no início da formação do Sistema Solar, no início da formação da Terra, terá ocorrido perto da Terra e que terá originado, no fundo, muitos dos elementos químicos pesados que nós conhecemos cá na Terra. Miguel, que imagem da semana nos traz hoje? Bom, vamos começar com uma imagem em semana de dois senhores. O senhor da esquerda, vamos ver daqui um bocado, chama-se Larry Page, é um dos fundadores da Google. Ora, aqui está. E o senhor da direita é Elon Musk, o CEO, fundador da SpaceX. E porquê é que eles são os senhores da semana? Por uma razão simples. É que a Google a Google e o grupo de investimento Fidelity associaram-se à SpaceX, injetaram $1.000 milhões na SpaceX para concretizarem os sonhos espaciais da Google. Nós conhecemos o Google Maps. Os mapas dados pelo Google das imagens lá de cima de satélites são pagos a preço de ouro pelo Google. A Google quer ter um sistema próprio de observação de satélite para ter as suas próprias imagens para a Google Maps, mas também para outros sonhos espaciais. Larry Page, aliás, é bem conhecido também no mundo da astronomia, da exploração espacial, por ser um dos grandes sonhadores espaciais. E, portanto, ele também quer ir a Marte, tal como Elon Musk. Portanto, não deixa de ser uma injeção de capital para o próprio Elon Musk concretizar o seu sonho de levar também a SpaceX a Marte. Miguel, obrigada. Obrigado, e uma boa Sana. semana.